Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um novo vídeo. Eu me chamo Suderlan de Castro. E parece que a novela Mandetta Bolsonaro vai chegar realmente ao fim. Exatamente, Mandetta já estava praticamente demitido desde semana passada. Há muito tempo que Bolsonaro buscava uma forma de botar Mandetta para fora do seu ministério. Mas Mandetta tinha crescido mais do que o próprio presidente. Exatamente, Mandetta tinha se tornado aquele líder que Bolsonaro não conseguiu ser dentro da pandemia coronavírus. Mas, Siderlan, e se o Mandetta for colocado para fora, isso quer dizer que o coronavírus vai embora no Brasil? Não, nada disso irá acontecer. Provavelmente, se não for colocado uma pessoa com o mesmo conhecimento técnico e com a mesma observância e preocupação, teremos um pico de contaminação maior do que o próprio Estados Unidos, que já vem sendo o país com o maior número de contaminados e também o país com o maior número de mortos. E dados mais críticos nos Estados Unidos falam que provavelmente ultrapassará dos 250 mil mortos. É uma quantia de pessoas até certo ponto considerado, se for comparado a outras doenças que já existem matando pessoas. Porém, não se preocupe no Brasil não, porque nós já estamos aqui no segundo dia que as mortes ultrapassaram de 200 por dia. Ou seja, 200 pessoas morreram. A cada 24 horas no Brasil estão morrendo mais de 200 pessoas. Vocês lembram como foi que os outros países começaram a ter números muito maiores? Simplesmente quando começou a sair de 3, 6, 9, 50, 100, 200, 500, 1000, 2000, 2200, como é o caso dos Estados Unidos. Então, a gente nota no gráfico que isso realmente ela vem de uma forma ascendente. E por mais que se tenha algum controle de isolamento, as vítimas elas serão realmente condenadas, dependendo da situação de saúde delas, à morte pela Covid-19. E não existe remédio ainda, não existe vacina. O que estão prometendo é uma vacina para o próximo ano. E dados piores ainda se falam sobre uma quarentena até 2022. Então, é uma pandemia. Não é aquelas epidemias como o caso que aconteceu H1N1, né? Que é a MERS e a SARS. Isso não é uma epidemia, isso é uma pandemia e ainda de proporções incalculáveis em relação ao que está acontecendo. Então, para a saída de Mandetta ser concretizada, precisava sair o seu secretário nacional de vigilância sanitária, sim, o Wanderson Oliveira, um infectologista muito conhecido, com mais de 20 anos de experiência. Então ele foi o primeiro a pedir a sua demissão, ele saiu. Mas ele, pedindo a sua demissão, nada prejudicaria a sua imagem, afinal de contas, ele era subordinado a Luiz Henrique Mandetta. Porém, Mandetta não pode pedir a sua demissão, porque senão ele acaba perdendo aquela imagem que foi criada em cima desse confronto contra Bolsonaro. Então Mandetta sutilmente espera a sua demissão, feita por Bolsonaro, que pode sair até agora à noite via Twitter, tudo que ele faz lá é via Twitter. Aí a gente se depara numa situação muito preocupante, porque, como foi falado que o Brasil, a cada 24 horas estão morrendo 200 pessoas, nós já temos agora um total de 1.736 mortos e com quase 29 mil infectados pelo coronavírus, fora os casos suspeitos. Mas vamos salientar uma coisa, não temos testes para fazer com todos os brasileiros, ou uma boa parte, então esses dados podem ser muito maiores, a morte contra os contaminados. E o Bolsonaro, ele anda um pouco afobado, Que essa questão do Ministério da Saúde, do coronavírus, uma apoiadora dele queixou-se uma questão de terra. Isso lá naquele cercadinho onde o Bolsonaro fica. E o Bolsonaro foi bem taxativo, que se fosse para falar dos problemas que aquelas pessoas estavam passando, ele deixaria de passar lá. Exatamente, ele deixaria de passar lá porque não tem como rever terras tomadas com 10, 20 anos. Isso que tinha acontecido lá no período lá atrás. Mas essa apoiadora, como muitos apoiadores de Bolsonaro, esquece uma coisa, que nós temos leis. E muitas vezes as pessoas são proprietárias de terras que é da própria União. Ou seja, é uma invasão direta da União, terras pertencentes à União, aí outros vão lá e fazem assentamentos, que são as chamadas terras ociosas. Não tenha algo defensável para uma pessoa que está reivindicando, porque toda vez que uma terra que é tomada, mas que você tenha documentos e que não pertence à União, automaticamente você é indenizada. Mas se a sua escritura é de terra da União e foi de forma ilegal, é claro que você não vai ter direito.
Então é um contexto que a gente precisa ver o que é que esses apoiadores de Bolsonaro buscam tanto de ajuda de Bolsonaro. Bolsonaro é um populista. Ele não está afim de ajudar você. Ele está afim de manter a sua base, né, eleitoral para poder sempre se renovar e assim estar no poder. Essa é a realidade desses políticos populistas que vêm com diálogo de eu luto pelo povo, eu luto pelos mais pobres, eu luto pelos necessitados, e aí você acaba vendo que no fundo mesmo são todos interesseiros. Então, da mesma forma que todos os políticos pregavam as suas massas, suas bases, seus currais eleitorais, que ia ajudar, Bolsonaro está fazendo a mesma coisa. Não tem nada de nova política aí. É a velha e simples, boa, velha política atuando. Então, Luiz Henrique Mandetta sairá grande, com pretensões aí, ele está pretendendo ser governador, né, pelo estado dele, e ele realmente agora vai ter esse peso. Bolsonaro agora ficará com um certo problema, porque ele tem que arrumar alguém tão técnico, ou aparentemente técnico, para substituir Mandetta, e aí vai ter que lidar com algumas críticas. Mandetta sai forte, Bolsonaro sai pequeno, porque ele agora vai ficar no olho do furacão da pandemia, que já vai entrar no seu epicentro, que vai entrar na sua fase mais aguda, né? Naquela escalonada de contaminados de morte, um gráfico ascendente. Bolsonaro, nesse exato momento, ele está até conversando com os botões o que é que ele vai fazer. Uma pandemia que pode ter um número maior de vítimas e contaminados e uma economia que ele não soube fazer com Paulo Guedes está ao ponto de quebrar de vez. E isso tudo em menos de 2 anos de governo Bolsonaro. Mas eu me despeço por aqui, galera. Valeu, um abraço, até a próxima.